Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No caro versus barato de hoje eu vim trazer para vocês uma diferença entre um lápis de cor aquarelável profissional caro e um lápis de cor escolar aquarelável barato. Para fazer essa comparação, então, nós vamos estar utilizando esse livro aqui que é próprio para aquarela, tá? E nós vamos estar colorindo essa ilustração aqui. Como foi o outro vídeo também, eu vou dividir ao meio essa casinha. E uma parte eu vou fazer com lápis de cor barato e a outra parte com lápis de cor caro. Para lápis de cor barato, então, nós vamos estar utilizando essa caixinha da Staedtler de 36 cores aquarelável. Todo mundo conhece esse lápis, né? Se você não conhece, então você tá conhecendo agora. É um dos melhores lápis escolar, na minha opinião, assim. Ele custa em torno de 50 a 80 reais, tá? Ele custa 50 reais, assim, quando tá na promoção, Black Friday, essas coisas. Mas o preço normal dele é entre 70 a 80 reais, tá? Eles estão fora da caixinha deles, tá? Eles já estão bem usadinhos, porque eu gosto muito desse lápis mesmo. A paleta de cor é linda. E a gente vai conferir agora a paletinha de cor deles, tá bom? Esses quadradinhos de cima, nós vemos ele na versão seca, tá? E nesse quadradinho de baixo, nós vemos as 36 cores na versão aquarelada, tá bom? Eles têm uma cor bem viva, eu gosto muito, muito, muito desses lápis mesmo. A qualidade deles são muito, muito boas. Para o lápis de cor caro desse vídeo, nós vamos estar utilizando esse kit de lápis de cor da Derwent, tá? Aquarelável, 72 cores. Porém, já vou avisando aqui de início que eu vou separar as 36 cores que mais são próximas da outra caixinha pra gente fazer uma comparação justa. É uma caixa de latinha, tá? Como é um lápis profissional. Então, aqui nós podemos ver as 72 cores dele, tá? Que ele é dividido nessas duas bandejas aqui. Também são muito, muito bons. Eu gosto muito desses lápis aqui. Atualmente, eles custam em torno de 600 a 700 reais, tá? Tem alguns lugares que chega até 750. É um lápis um pouquinho mais carinho, né? Na época que eu comprei, que já tem uns anos, não tava esse valor ainda. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse vídeo aqui mostrando uma linha profissional contra uma linha escolar. Essa daqui é a paleta de cor, então, desses lápis de cor. Como eu já disse para vocês, esses quadradinhos é ele no modo seco dele. Esse quadradinho de trás aqui é o modo aquarelável deles. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que esse daqui, que é a linha profissional, e o de baixo, que é a linha escolar, nós já conseguimos ver uma diferença em pigmentações, né, gente? Olha isso daqui, né? E eu usei o mesmo critério, igualzinho, do mesmo jeito que eu fiz um, eu fiz o outro, tá? E olha só, tá vendo a diferença? As cores são muito lindas, mas a gente pode ver que a linha escolar tá um pouco mais pigmentada, né, no caso. No lápis profissional aqui que eu tô em mãos, eu peguei esse tom de amarelo para que vocês pudessem ver a mesma diferença que eu senti ao colocar no papel, tá? Então, sintam só. Ele é um lápis de cor bastante seco quando a gente coloca no papel na função seca mesmo, tá? Ó, então, mesmo eu apertando aqui, a gente consegue sentir. Agora, a linha escolar da Staedtler, peguei mais ou menos o mesmo tom que eu achei e vamos sentir a diferença. Olha só, gente, tá dando pra vocês verem a diferença aqui? Esse daqui é o profissional e esse daqui é o escolar, tá? E olha só a diferença, ele também solta um pouquinho de farelinho, porém a cor dele é um pouco mais viva, ele é mais enceradinho, que deixa ele um pouquinho mais macio, e não tão seco, 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 igual esse daqui. Por mais que seja aquarelável, ele seco, assim, eu achei bem interessante essa questão dele, né?
Prontinho, então, pessoal, já tô com os meus 36 lápis de cor separado aqui para ser uma comparação justa, né? Então, aqui eu peguei aqui, que é da caixa de 72 cores, eu peguei as 36 cores equivalentes a essa caixa aqui do escolar, tá bom? E nós vamos colorir esta casinha aqui maravilhosa, essa casinha caribenha. Além, então, dos nossos lápis de cor, eu vou estar utilizando uma Aquas Brush, tá? Que é esse pincel aqui com reservatório de água, que nós vamos fazer na versão aquarelada, tá? Vou deixar aqui também separadinho uma canetinha preta, que você sabe que eu uso, e também uma branca, tá? Só caso precisar. E também é sempre bom ter um pedacinho de papel ou uma toalhinha, alguma coisa aí, para poder tirar o excesso da cor do nosso pincel. Começando então com lápis de cor barato, nós vamos fazer aí essa casinha caribenha maravilhosa que eu escolhi para vocês. Então vocês estão vendo aí, gente, que eu já passei o lápis. Então por todo esse colorido eu vou passar o lápis de cor primeiro, né? E depois eu vou vir com um pincel para poder aquarelar toda essa cor aí. Então, a proposta aí desse colorido, né, que eu fiquei pensando bastante, planejando, né, que inclusive eu recebi um pedido lá no meu Instagram para eu gravar um vídeo de como que eu planejo os meus coloridos, e eu vou fazer, tá bom? Então, aguardem. Então, voltando aqui ao vídeo, né, atual, as cores eu planejei querendo fazer mesmo, quando eu vi assim essa casinha, eu já falei, não, ela tem que ser verde. Um verde mais assim, musgo, que nem agora que eu tô fazendo aí, né? Então eu fiz uma base com um verde mais claro e aí utilizei um verde mais musgo, um pouco mais queimado, para fazer como se fosse uma pintura mais velha, né? Uma madeira mais envelhecida. E aí acaba que um tom neutro, como esse marronzinho que eu coloquei na porta e também coloquei aí na janela, acaba que funciona super bem. Então, uma dica que eu dou é quando você estiver utilizando uma cor que é bem forte, assim, né, que chama bastante atenção, tenta utilizar uns tons mais neutros para poder dar esse contraste, né, para ficar bem bacana e bem harmonioso. Eu amo fazer telhado nesse tom, né? Então, vocês podem perceber que em todo esse colorido, eu sempre coloco uma base por baixo, deixo secar e depois eu venho com uma cor mais escura para fazer aquele tom de contraste que vocês sabem que eu gosto muito, né? Então, ó, a parte do verde, vocês viram lá na frente que eu fiz uma base, depois eu fui para janela, para porta, e depois eu voltei porque eu esperei secar. Então, isso é muito importante, você esperar secar, né, para não estragar a folha, por mais que seja uma folha específica, né, para esse tipo de material, para utilizar água. Se você passa muita água, acaba estragando. Na parte de baixo aí que vocês viram que passou, né? Eu acabei colocando aí um pouquinho mais de tinta preta, porque esse lápis é realmente bastante pigmentado, né? E aí acabei manchando ali, mas depois eu arrumei. Né? Aí eu passei um pouquinho de marrom ali no verde, aí vocês estão vendo aí que já secou o telhado, já voltei aí de novo com um tom mais escuro, né? E essa cor fica maravilhosa para telhado, gente. Eu amo demais. Ainda mais uma casinha dessa, né? Parece uma palha com telha. Não sei, é porque a minha cabeça é meio doida, sabe? Então, aí nessa portinha para ornar, né, com o telhado, eu utilizei esse tom, esse marrom um pouco mais avermelhado, né, na parte de dentro, né, só como vocês podem ver, mas aí eu achei que ficou muito claro depois que eu coloquei a água, tá vendo?
E aí, o que que eu fiz depois que secou, né? Coloquei um tom mais escuro, aquele marrom bem sépia que eu tô usando, né? Aí eu passei um pouquinho por cima. Então, nessa parte aí de baixo, que eu não sei o nome, né? Que eles dão para essa parte de baixo da casa, eu acabei optando por fazer um tom de verde também, só que mais escuro, né? Para dar um contraste, assim, né? Diferente da parte de cima. Então, mas basicamente eu fiz a mesma coisa. Só pego o lápis de cor, coloco a cor na folha e venho com a água e aquarelo tudo isso. Na parte da escada agora, eu quis fazer ela de cinza também. Mas na parte de pisar, né, dos degraus aí, eu quis colocar um tom mais escuro de preto mesmo, né? E vocês vão ver aí a diferença. Uma coisa interessante que eu vou falar lá no final é o tom de uma marca da outra, como muda, gente. O tom de cinza, o tom de preto muda muito. Não só esses também, como os marrons também. Mais lá no final vocês vão ver. Agora com o lápis de cor da Derwent, que é o lápis de cor caro do nosso vídeo, né? Eu vou fazer praticamente a mesma coisa, tá, gente? Vou usar os mesmos tons, como eu já tinha falado pra vocês lá no início do vídeo, né? E vou usar as mesmas técnicas, as mesmas coisas, tá? Então fiquem aí com a time-lapse, tá? E eu espero que vocês gostem e a gente se fala daqui a pouco.
Então, pessoal, esse foi o resultado. Esse fundo eu fiz gravando também, só que eu achei que tava gravando a câmera e não estava. Me perdoem, mas foi basicamente igual que eu fiz a casinha, tá? Só risquei mesmo com lápis e depois eu vim com o pincel, tá bom? Então foi basicamente igual. Olha como que ficou. Agora eu vou dar as minhas considerações. Vou deixar assim em pezinho que fica sem sombra, tá? Não reparem a bagunça no fundo se aparecer. Então vamos lá, gente. Esse lado aqui, tá? O lado esquerdo, nós fizemos com um lápis barato, com um lápis escolar da Staedtler, tá bom? E o que eu posso dizer? Eu particularmente gosto muito, muito, muito desse lápis de cor, tá? Ele é um lápis muito fácil de usar. Ele não expande muito quando você coloca a água, tá? Diferente dos lápis profissionais. Acredito que por ele ser profissional, né? Acaba expandindo mais a tinta, como vocês podem ver aqui, ó, que manchou um pouquinho dentro do vidro, tá vendo, ó? Manchou um pouquinho aqui, coisa que não aconteceu aqui. Então, a gente pode ver a diferença, né, da expansão da tinta. As cores. As cores do profissional, do caro, eu achei menos viva do que o do escolar. As cores são muito bonitas, vocês viram que eu ainda escolhi cores semelhantes, as duas caixas, né, para ficar igual. Inclusive, a gente pode ver a diferença aqui no cinza. A gente pode ver a diferença no preto, né, ó. Tá vendo? Tá dando para ver bem nitidamente a diferença, né? E também no tom do marrom, que um é mais quente, o outro é mais frio, né? Dá para ter essa noção também. Ó, tá? Então, aqui tá dando para vocês ter a noção real do que eu tô vendo pessoalmente aqui, tá, gente? Ó, tô até um pouco melhor, até. E é isso. Eu, particularmente, achei que dessa vez o barato se saiu melhor do que o caro. No meu ponto de vista, tá, gente? Do jeito que eu gosto de colorir, com o contraste que eu gosto de ter, né? Com a saturação que eu gosto de ter no colorido, eu acredito que o escolar funcionou melhor pra mim. E ele é muito mais fácil de usar. Muito, muito mais fácil de usar. Acho que a tinta espalha melhor. Porém, a expansão da tinta aquarela do caro é melhor, tá? Mas e aí, gente? Quero saber de vocês o que vocês acharam desse resultado final entre o barato e o caro. Comenta aí embaixo pra mim, me dando a sua opinião, pra gente poder conversar, pra gente trocar ideias também, pra eu saber o que é que vocês acharam, porque vocês sabem que eu gosto bastante de ler os comentários de vocês e de responder vocês também. Então, se você gostou do vídeo e quer ver mais vídeos assim aqui nesse canal, deixa o seu like, já se inscreve aí também e ative o sininho das notificações, tá bom? Porque agora eu tô postando bastante vídeo por semana e você não pode perder nenhum. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!